A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Que Jesus possa estar recebendo essa nossa leitura do ano inteirinho da Bíblia. Que nós possamos oferecer o nosso sacrifício, o nosso aprendizado, os nossos dias de dificuldade, o nosso ano, o nosso esforço, tudo que nós fizemos durante esse ano, todas as nossas orações indulgenciadas, que nós possamos estar oferecendo nessa véspera de Natal para Jesus. Mas nós precisamos continuar, pois é da vontade de Deus que nós finalizemos a Bíblia. E faltam poucos dias, última semana, muito pouquinho. Então, vamos à nossa querida e amada leitura da Bíblia. Hoje, Apocalipse, de 1 a 3. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 1, prólogo. Revelação de Jesus Cristo que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João, o qual atesta como palavra de Deus o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu. Feliz o leitor e os ouvintes se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Mensagem de saudação. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. A vós, graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai, glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ei-lo que vem com as nuvens, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram. Por sua causa hão de lamentar-se todas as raças da terra. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador. Revelação e mensagem às 7 igrejas da Ásia. Visão inicial. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza, na paciência, em união com Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em um domingo, fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim voz forte, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e manda-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Voltei-me para saber que voz falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Tinha ele cabeça e cabelos brancos como lã, cor de neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés se pareciam ao bronze, fino, incandescido na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas.
segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol, quando brilha com toda a força. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse: Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vive, pois estive morto e eis-me de novo vivo, pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as futuras. Eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros as 7 igrejas. Capítulo 2. Mensagem a Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Eis o que diz aquele que segura 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, sofrestes pelo meu nome e não desanimastes. Mas tenho contra ti que arrefeste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, donde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Mas isso tens de bem. Detesta as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Mensagem a Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: Eis o que diz o primeiro e o último, que foi morto e retornou à vida. Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, ainda que sejas rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não o são. São apenas uma sinagoga de Satanás. Nada temas ante o que hás de sofrer. Por estes dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão, para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei coroa da vida. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Mensagem a Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, aí se acha o trono de Satanás. Mas tu te apegaste firmemente ao meu nome e não renegaste a minha fé. Mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho alguma coisa contra ti. É que tens aí sequazes da doutrina de Balaão,
o qual ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel, para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e praticar imundícies. Tens também sequazes da doutrina de Nicolaídas. Arrepende-te, pois, senão virei em breve a ti e combaterei contra eles com a espada da minha boca. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o maná escondido e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, senão aquele que o receber. Mensagem a Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Eis o que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao fino bronze. Conheço tuas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência, e as tuas últimas obras, que excedem as primeiras. Mas tenho contra ti que permites a Jezabel, mulher que se diz profetiza, seduzir meus servos e ensinar-lhes a praticar imundícies e comer carne imolada aos ídolos. Eu lhe dei tempo para arrepender-se, mas não quer arrepender-se de suas imundícies. Desta vez, a lançarei num leito, e com ela os cúmplices de seus adultérios, para aí sofrerem muito. Se não se arrependerem das suas obras, farei perecer pela peste os seus filhos, e todas as igrejas hão de saber que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, porque darei a cada um de vós segundo as suas obras. A vós, porém, e aos demais de Tiatira, que não seguis essa doutrina e não conheceis, como dizem, as profundezas de Satanás, não imporei outro fardo, mas guardai o que tendes até que eu venha. Então, ao vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações pagãs. Ele as regerá com cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila. Assim como eu mesmo recebi o poder de meu Pai, e eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3. Mensagem a Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. És considerado vivo, mas estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Lembra-te de como recebestes e ouvistes a doutrina. Observa e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que horas te surpreenderei. Todavia, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Andarão comigo vestidas de branco, porque o merecem. O vencedor será assim revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e os proclamarei diante de meu Pai e dos seus anjos.
Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mensagem à Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque, apesar da tua fraqueza, guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, desses que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e reconhecerão que eu te amo, porque guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da provação, que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Venho em breve com o servo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, enviada por meu Deus, assim como meu nome novo. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mensagem à Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito. E não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico, roupas alvas, para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez. E um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu te repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E agora a nossa jaculatória indulgenciada será: Ó Maria, que sem mácula entrastes neste mundo, alcançai-nos de Deus que dele saiamos sem culpa.
Por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser. Feliz Natal para todos vocês. Até amanhã, pessoal.